Boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui. Hoje eu estou com quase uma avenida inteira aqui, né? Eu acho que mais do que isso. Estou com 2 avenidas aqui, que é essa alegria de estar aqui com a Liga, com a Liesa, com a academia e com esse grande projeto que é o Sustenta Carnaval. A gente vai falar um pouquinho dos impactos, né, do Carnaval, do quanto a gente tem de possibilidades de replicabilidade dessas ações. O Carnaval do Rio de Janeiro é a maior festa popular cultural do mundo, né? E a gente tem grandes ações, não só em termos culturais, de samba, mas também de ações de sustentabilidade, e vocês vão ver aqui, né, nesses grandes palestrantes que a gente trouxe aqui. Eu trouxe aqui alguns dados, poucos, rápidos, com relação ao Carnaval desse ano, né? O Carnaval de 2025, 8,8 milhões de reais foram gerados só com o Carnaval. A gente está falando de uma receita direta de 3,4 milhões em gastos diretos, um crescimento de 36% em relação ao ano anterior. E aí, falando aqui de turismo, um recorde, o Rio de Janeiro atraiu cerca de 300 mil turistas internacionais, dos quais ficam 11 dias, o turista, em média, o turista nacional, 9 dias. E aí é um desempenho que a rede hoteleira alcançou quase a sua totalidade, 98,62%. Então, a gente sabe a importância econômica, né, para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, do Carnaval. A gente que representa a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo, serviço é um grande impacto disso, mas a gente tem essa oportunidade, né, de, nesses grandes eventos, a gente falar de sustentabilidade e a gente trazer o Carnaval, como vocês vão ver aqui, como um Carnaval cada vez mais sustentável, com uma gestão de resíduos e até com reconhecimento acadêmico. Então, eu queria começar aqui, primeiro, mais uma vez, agradecer vocês estarem aqui, que o Carnaval me dá muitas alegrias, mas me dá amigos também. Eu tenho uma felicidade de tê-los como amigos. Então, agradecer vocês terem aceitado o convite. E eu queria convidar o Diego para falar um pouquinho, né, sobre a Liga e o que a gente tem feito, né, nesse sentido. Diego, com você, por favor. Maravilha, obrigado. Boa noite a todos, a todas. É um prazer estar com vocês aqui, com pessoas que são referências no tema. Acho que a ideia aqui é compartilhar um pouco, né, do que a Liga RJ tem feito, né, dentro da temática de sustentabilidade. Então, vou tentar ser bem breve aqui para que a gente tenha também esse momento de troca posterior. Bom, só me apresentando rapidamente, sou Diego Carbonel. Profissionalmente falando, hoje eu sou coordenador de sustentabilidade, né, da Comissão de Sustentabilidade do Conselho Regional de Administração. Sou membro convidado da Comissão de Sustentabilidade Ambiental do Conselho Regional de Contabilidade e integro também a Câmara Setorial de Desenvolvimento Sustentável da Alerj. Para além disso, eu tenho uma vivência já na área de sustentabilidade, em grandes empresas, na área de tecnologia, na área de moda, né, na área de eventos também, mas sempre fui um apaixonado pelo Carnaval. Vocês veem aí a minha foto bem pequenininha aí, tocando tamborim. Então, desde muito garoto, eu sou envolvido no Carnaval, fui ritmista, fui diretor, até pouco tempo atrás era mestre de bateria. Então, assim, minha vivência é no Carnaval. E justamente por essa vivência que me trouxe até essa minha entrada para falar de sustentabilidade dentro do Carnaval através da Liga RJ. Esse projeto começa na Superliga, na Intendente Magalhães, vai para a Liga RJ para Sapucaí e se estende para outras praças que a gente vai falar mais rapidamente. A Liga RJ, para quem não conhece, é a liga que a gente conhece como popularmente Série Ouro. Desfila sexta-feira e sábado de Carnaval. São 15 agremiações, grandes agremiações do Carnaval. Né? A gente está falando aí de um público de aproximadamente 120 mil pessoas, uma transmissão que deu quase 2 milhões de pessoas. Então, assim, é um evento gigantesco que acontece ali na sexta-feira e sábado e que dá acesso, né, ao grupo especial para a Escola Campeã. E o Liga RJ Sustentável é um projeto apoiado nos pilares ESG, né, a parte ambiental, social e de governança, conectado a 6 ODS, né, também vocês vão ver mais para frente, e que busca, nessa parte de redução de impacto, buscar a circularidade, também a dar transparência para os stakeholders e também divulgar, comunicar o que é a sustentabilidade para a população mais impactada, que é a população do Carnaval, população que está ali mais, né, mais direta, que tem esses impactos ambientais e sociais e que precisa conhecer o tema. Então, no pilar ambiental, a gente tem como iniciativas a compensação das emissões de carbono, né, feita nos ensaios técnicos e nos desfiles. A gente tem a ação de educação ambiental, que eu vou falar um pouco mais na frente, a coleta seletiva e gestão de resíduos e a iniciativa de circularidade de fantasias, que tem parceria aqui com o Sustenta, vou falar um pouquinho também sobre isso. Então, a gente fez ali a compensação de 533 toneladas de carbono nos ensaios técnicos e desfiles somados. A gente faz um inventário ali considerando o uso do diesel nos carros alegóricos, a parte de iluminação, enfim, faz uma estimativa do translado dos desfilantes da Sapucaí, o retorno para suas comunidades, faz essa compensação, esse inventário de carbono, e isso é compensado em projetos na região amazônica.
Para além disso, a gente fez também, né, dentro dos ensaios técnicos e do Esquenta Carnaval, uma operação também de gestão de resíduos, onde a gente conseguiu no Esquenta Carnaval, por exemplo, mais de 500 quilos de material reciclável, 30 litros de óleo e 20 quilos de orgânico, tudo destinado para compostagem, destinado para, né, cooperativas, enfim, para devido às destinações desse material. A gente tem a parte de reaproveitamento de fantasia. Acho que é legal falar aqui da parceria com o Sustenta, que a gente utilizou, né, junto com a Lohane Tavares, que é uma design de moda sustentável. A gente faz esse reaproveitamento e a gente fez exposição né, desses figurinos, né, remodelados, tanto no G20 quanto no Esquenta Carnaval. E foi muito legal, porque isso foi uma atração muito onde as pessoas usaram muito para tirar fotos, né, ali nessa parte de fantasias. E a parte de educação ambiental e jogos educativos, né, dentro do pilar ambiental também. Aqui é só uma galeria visual para mostrar para vocês algumas iniciativas, né? Vocês vão ver ali as lixeiras de separação orgânico reciclável, os jogos de ODS, que também foi algo bem curioso, né? Achei que as pessoas estariam ali focadas no carnaval e não iam querer participar, mas a gente teve muita participação das pessoas conhecendo um pouco sobre ODS, coleta seletiva, né? A distribuição de mudas, enfim, a coleta dos recicláveis e a exposição ali também, como vocês podem ver na foto, dentro do G20. No pilar social, a gente lida com 4 temas principais: saúde e bem-estar, mulheres, combate à intolerância religiosa e juventude. E a gente fez uma campanha de combate à violência contra a mulher, com mais de 20 mil materiais distribuídos, né, nos ensaios técnicos, esquenta e no desfile. A parte de cuidado com a saúde, a gente teve aplicação de vacinas, teve também autoteste, enfim, muita coisa ali disponível com o Vambora. Parte de beleza e bem-estar, tudo gratuito, né? Maquiagem, trança, e ao mesmo tempo a gente também oferecendo a parte de aferição de pressão, né? de glicose, e enfrentamento ao uso abusivo de álcool e outras drogas, que a gente faz também em parceria com a Secretaria, voltada para essa conscientização, mais de 15 mil materiais distribuídos. Combate à intolerância religiosa, como eu falei com vocês, e a conscientização de jovens e adolescentes, mais de 100 mil materiais distribuídos também ao longo desses dias aí. Aqui, mais uma vez, a galeria visual. Então, a gente tem as ações ali, a distribuição, a campanha Se Liga na Prevenção, que foi voltada para essa parte da Liga também, ações ali de embelezamento. Inclusive, quando não teve, a gente tomou puxão de orelha, vim sem maquiagem hoje para fazer e vocês não colocaram hoje. Então, foi legal também ter essa repercussão. A distribuição aqui de material também, mais uma vez, a faixa ali, né, também no ensaio técnico, no desfile, também tem uma repercussão bem positiva. No pilar de governança, a gente faz a parte de relatório de sustentabilidade, alguns reconhecimentos e certificações e essa transparência de comunicação. A Liga conseguiu, esse ano, o Global Quality Certification, que é uma certificação oferecida pelo Latin American Quality Institute, um instituto que tem 20, né, atende a 20 países da América Latina, e a gente foi receber essa premiação lá em Manaus esse ano, no final do ano passado, né, aliás, no início desse ano, perdão, e o selo Empresa Amiga da Mulher, que é, na verdade, né, um reconhecimento pelas ações de enfrentamento à violência contra a mulher que a gente fez no Esquenta Carnaval, nos ensaios técnicos e no desfile. A parte de transparência disso tudo, o relatório de sustentabilidade, que também chega, né, já conectado com o olhar do investidor, do parceiro, e os indicadores, né, que a gente tem ali em todas as nossas iniciativas, vocês devem ter visto ali, que está sempre ligado, né, à quantidade de material distribuído, pessoas, né, que foram impactadas ali. O selo social, que é um parceiro novo da gente, chega ao Rio de Janeiro e a Liga RJ é parceira estratégica do selo social, buscando essa capacitação e certificação, e a Associação Instituto Etos também, que é um instituto bem reconhecido, né, que também é parceiro nesse sentido de reconhecer iniciativas de sustentabilidade. Alguns destaques na mídia, a gente fez matéria com a CNN, com a Band, meios específicos, né, como Colabora e Meio Sustentável, que são meios específicos de sustentabilidade, e algumas palestras e seminários, como essa de hoje, obviamente, mas a gente fez no meio corporativo, então, o Latin American Quality Institute, o Quality Festival, a Expo SG em Piracicaba, que a gente participou e vai participar das outras 2 edições em Jundiaí e em Belém, e meios acadêmicos, Senai C-Ticket, o FRJ também. A parte do carnaval, a gente fez o Conasama do ano passado e o Expo Sustenta, que foi onde nos conectamos ali mais próximos, né, também. E um protagonismo no G20, que eu acho que foi bem interessante, onde a gente teve 2 painéis de 1 hora cada, falando sobre sustentabilidade, né, para diversas pessoas. Acho que colocando o carnaval como voz ativa, né, e propondo ali também iniciativas importantes para o carnaval. Resumo de impacto disso tudo: 533 toneladas de carbono compensada, mais de 500 quilos de recicláveis, 30 litros de óleo e 20 quilos de orgânico só no Esquenta Carnaval, 130 mil materiais distribuídos, mais de 130 mil, mais de 1.500 atendimentos, são 30 matérias únicas sobre sustentabilidade relacionada ao Carnaval, 20 palestras e workshops e 2 premiações, uma nacional e uma internacional. Isso virou referência e a gente foi fazer a consultoria para outros 2 carnavais. Carnaval de Florianópolis, onde a gente, inclusive, faz a consultoria lá para a diretoria de sustentabilidade que surgiu no Carnaval de Florianópolis, e o Carnaval de Paso de los Libres, na Argentina, onde a gente dá uma aula lá sobre gestão de sustentabilidade para dentro do Carnaval. Além disso, tem Belém, que é a ESA, né, o Carnaval de Belém,
onde a gente fez também essa consultoria. Lá a gente, por exemplo, conseguiu 4,75 toneladas coletadas de recicláveis ao longo do Carnaval. E uma novidade que eu vou soltar aqui agora, que é o Carnaval de São Paulo. Então, a Liga RJ hoje, para além, a consultoria da Liga RJ hoje vai para além do Carnaval do Rio, para o Carnaval de Belém, para o Carnaval de Florianópolis e agora para o Carnaval de São Paulo, que a gente nem anunciou na rede ainda, mas estou anunciando aqui em primeira mão também nesse sentido. E aí, resumindo, né, fui bem no tempo, em 2 e 2 ainda, tá vendo? Olha que maravilha. Então, acho que é isso. Quando a gente conecta, né, a temática de sustentabilidade com o Carnaval, a gente tem a oportunidade de dialogar com um público que é hoje muito carente nesse sentido, tem a oportunidade de trazer transparência e credibilidade para aproximar marcas também, trazer o poder público nesse sentido e todo mundo sai beneficiado. As ligas, né, acho que todas as ligas, as escolas de samba, a gente fala dos setores públicos, então tem secretarias, coordenadorias que participaram com a gente, tem empresas privadas que fizeram, por exemplo, a GPX, que fez o inventário de carbono, a gente tem a DFD, que fez o relatório de sustentabilidade, então a gente traz também essas empresas para isso, e o público começa a entender a importância de falar de sustentabilidade, de gestão de resíduos, de circularidade, tudo de maneira muito orgânica, muito natural, porque esse é o potencial do Carnaval, né? De alguma forma, o Carnaval tem esse potencial de conectar pessoas, né? De conectar pessoas com temas que, no geral, são temas densos, né? Falar de sustentabilidade sempre acaba gerando assim o Capitão Planeta veio falar comigo aqui de sustentabilidade, mas quando a gente fala de Carnaval, isso é muito orgânico, as pessoas têm a oportunidade de dar até um feedback direto para a gente ali, né? Na pista mesmo, eu fiz a Superliga, que foi na Intendente Magalhães, fiz o Carnaval do Rio, fui para Belém fazer a consultoria lá, e o feedback é legal, porque quando acontece uma iniciativa, uma ação, e que eles reconhecem isso, é muito automático que a pessoa chega ali, cara, parabéns, não sabia que existia esse tema, que legal que você está fazendo isso, e que bom que isso veio para o Carnaval. Resumidamente, é isso, gente. Obrigado. Diego, obrigado, muito bom, né? A gente vê a Liga, o quanto que desenvolve sustentabilidade, mas eu queria pegar um ponto aqui que é a replicabilidade, né? Você está levando até para São Paulo, a gente tem alguma resistência? Não. Pelo contrário, a gente tem aqui o Parque Vila Lobos e a gente está com um projeto lá, mas é isso, né? O Rio de Janeiro mostrando esse potencial e da replicabilidade, e é um pouquinho que a gente quer buscar nesse painel, é mostrar que isso não fica só na Marquês de Sapucaí. Isso tem possibilidade de Belém, São Paulo, Florianópolis, seja onde for, né? Dinamarca, onde que a gente quiser levar, né, Hendrik? A gente levar isso lá também para ter essas possibilidades de oportunidade. E saindo da Liga agora, eu vou para a Liesa. Aí eu queria entender aqui, ouvir, né, a Daiane, para saber o que a Liesa também vem construindo, né, e apresentar essas oportunidades que a gente tem aqui na Liesa Rio Carnaval. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? 6 e tanto, né? Todo mundo acordado, que bom. Eu sou Daiane, eu represento a área de sustentabilidade da Liesa e dentro dessa área a gente vem desenvolvendo aí desde 2018 estudos com os nossos parceiros, inclusive, né, o FEComércio, um deles, que culminaram no que hoje é o nosso departamento. Então, como head de sustentabilidade, eu quero apresentar para vocês rapidamente alguns números. Não sei se a apresentação já está por aqui, tá? Só passar aqui, né? Então, bem-vindos ao maior espetáculo da Terra, viu, pessoal? Deixa eu ver se o vídeo vai passar. Não, não passou. Aqui a nossa tradição e o futuro, eles vão desfilar juntos, e aqui alguns números, pensando muito em turismo, uma vez que esse nosso seminário aqui também vai abordar a temática do turismo, né? Nós temos mais de 550 mil pessoas que desfilam, né, ao longo das noites, das 6 noites de Carnaval, incluindo a noite da Liga RJ, mais de 400 mil pessoas nos ensaios técnicos, mais de 30 mil pessoas nos eventos da Cidade do Samba, porque, ao contrário do que se pensa, Carnaval é o ano todo, né? São 3 dias de desfile, que são os desfiles do Grupo Especial. Então, a Liga RJ, ela também tem os seus desfiles para que uma dessas escolas consiga subir para o Grupo Especial, né? E temos 2 ensaios técnicos, tanto no Sambódromo, quanto antes ainda na Cidade do Samba, ao longo do ano. Tá? 2 dias de desfiles festivos, que são os desfiles das escolas mirins. Então, muitas das nossas escolas do Grupo Especial, além do Grupo Especial, outras escolas, que são as escolas mirins, elas têm um dia específico para desfilar. Tá? E, no sábado, as campeãs adentram a avenida. E esse é o carnaval que muitos conhecem. Um carnaval que vai movimentar o Rio, carnaval que vai movimentar mais de 6,5 bilhões no estado do Rio de Janeiro. Né? A gente tem 98,6% de ocupação hoteleira durante esses dias, 20% de aumento no setor de bares e restaurantes, mais de 20 mil trabalhadores,
E são mais de 20 mil trabalhadores mesmo, senhores. Né? E mais de 70 mil empregos ali gerados no Estado. E o terceiro dia começa nesse ano, né, de 2025, e foi um divisor de águas para nós, porque até então o Carnaval do Rio ele acontecia em 2 dias, e o Rio Carnaval, então, passa a ter um terceiro dia. Para quê? Para que essas escolas pudessem fazer melhor também ali, né, o seu desfile, e também que a gente tivesse ali, numa área logística, uma condição melhor também de conseguir adequar ali toda a estrutura e a infra que a gente precisa. Mas, para além disso, a gente também inclui mais um dia para que turismo se faça dentro da cidade. E, com esse terceiro dia, mais de 1 bilhão movimentado no estado do Rio de Janeiro. Mais de 100 mil pessoas ali no Sambódromo a mais, e mais de 60% de aumento só na audiência. Para vocês terem ideia, eu não trouxe esse dado aqui, mas a gente está falando que de audiência, a gente está equiparado a uma final de Copa do Mundo. Então, em questão de pontos, né? Bem, então o Brasil parou para ver. Mais de 70 milhões de pessoas assistiram a esses desfiles em TV aberta. Isso através da TV Globo, da Globoplay, do Multishow. E esse engajamento, né, ele movimenta milhões nas redes sociais. Então, a gente tem aqui, só de visualização, a gente está falando de mais de 370 milhões de visualização em canais oficiais do Rio Carnaval. Mais de 648 milhões em retorno de mídia do Carnaval desse ano, 2025. E, de todas as partes, um só desejo, né, viver esse Carnaval. Então, vocês conseguem ver aqui, rapidamente, um comparativo de 2024 para 2025, e, inclusive, um recorte de como que esse público qualificado de fora do Brasil, né, vem mudando ao longo desses anos. Né, com a fonte desses números é a Ticketmaster, que consegue trazer para nós quantas pessoas e de que país. Então, a gente consegue ver um aumento exponencial do mundo interessado no nosso Carnaval. Então, o Brasil, que o mundo aplaude, né? Então, a gente consegue fazer esse recorte e entender que nós temos ali mais de 180 países representados. 93% dos países são reconhecidos globalmente. Então, a gente tem aqui, em 2024, 159 países, em 2025, 180. Né? Os países que mais se interessam pelo Rio Carnaval, hoje, né, para além, obviamente, do nosso, é Estados Unidos, Portugal, Argentina e França. E esse Carnaval ele não para, porque ele é mais do que um espetáculo, ele é realmente uma grande plataforma. E a gente fez aqui um recorte rápido para mostrar para vocês como que esse ciclo 2025-2026 já está se organizando para acontecer. Né? Na área de sustentabilidade, esse ano conseguimos a conquista da ISO 20121, que é de Sistema de Gestão de Eventos Sustentáveis, realmente um trabalho árduo, ao longo de mais de 2 anos aí de muito trabalho, a gente finalmente consegue. Nossa parceria com a Univassouras foi também crucial nesse processo, e tantos outros parceiros como Sustenta Carnaval também. Né, o gerenciamento de resíduos sustentáveis já faz parte da nossa cultura, mas a gente também não deixa de mencionar aqui, né, e o reaproveitamento desses materiais. E eu vou trazer um pouquinho mais à frente isso para vocês entenderem melhor. E a criação, então, de 3 pilares estratégicos, que são os pilares que hoje a Liga entende ser os pilares cruciais, que é protagonismo social e educação, empreendedorismo e gerenciamento de resíduo, governança e parcerias sustentáveis. Nada disso aqui seria possível sem as parcerias corretas. Né? Nós, com essa globalização dos dados, conseguimos digitalizar nossos processos. Então, nossos ingressos são todos digitais, nós temos reconhecimento facial em todas as nossas entradas, e as operações elas começam a ter mais eficiência. Com isso, a gente tem mais transparência. Né? Sem mencionar, obviamente, a internacionalização. Então, aqui eu trago para vocês uma linha do tempo do Carnaval, para quem acha que Carnaval só acontece em fevereiro ou em março. Carnaval acontece o ano todo. Inclusive, amanhã já está acontecendo Carnaval, né, Holanda? Amanhã é final de samba da Beija-Flor, hein, pessoal? Por favor. A gente começa desde janeiro ali, né, nos preparativos, temos os desfiles oficiais, temos a apuração. Quando acaba a apuração do Carnaval, a gente já está pensando na ordem dos desfiles do próximo ano. Depois que a gente define a ordem dos desfiles do próximo ano, a gente vai ter... Estou falando só de eventos de Cidade do Samba, tá? Não vou nem entrar ali nos pormenores dos demais eventos. Nós vamos ter Noite dos Enredos ainda na Cidade do Samba em agosto. Vamos ter agora, no final de novembro, início de dezembro, o Dia Nacional do Samba, onde todas as escolas de samba do Grupo Especial vão poder aproveitar ali apresentar os seus sambas enredos. Então, vocês podem ver que Carnaval é o ano todo. E em sustentabilidade, como eu disse a vocês, nossa maior conquista é a ISO 20121,
que é uma ISO que, para a gente, tem todo um match com o que a gente entende ser o nosso grande propósito, porque foi um trabalho danado para a gente conseguir mapear. Desde o nosso stakeholder, que é a Liga RJ, e tantos outros, a gente tem 14 partes interessadas dentro desse processo. Então, é um processo bem criterioso. E, com isso, a gente consegue estabelecer quais são os nossos compromissos gerais para todos os nossos eventos. Quem tiver interesse, quiser acessar o plano de sustentabilidade do Rio Carnaval da Liesa, só ler esse QR Code bem aqui. Fiquem à vontade, a gente tem ali bastante conteúdo para vocês. Né? Neutralização das emissões carbônicas, elas acontecem em todos os nossos eventos. O combate a toda e qualquer discriminação também. A promoção de educação e o engajamento das nossas partes interessadas. Esses são os nossos grandes compromissos gerais. E, dentro da nossa temática, o que a gente tem de ODS como prioridade, nós temos aqui 7 ODS destacadas. Então, lixo zero em aterro a partir do Rio Carnaval é a nossa meta até 2030, neutralidade em carbono, recuperação florestal de até 5.000 hectares. Temos aí uma meta muito ambiciosa na capacitação de 10.000 jovens e adultos, meta essa que a gente já começou, né, professora? Coisa boa. O acolhimento e o direcionamento do mercado de trabalho de mulheres, especificamente nosso público. Esse recorte social que o Diego traz, que é sobre o gerenciamento de resíduos, é um recorte social muito de mulheres, inclusive de pessoas, né, em situação de vulnerabilidade. Né? Então, essa reinserção social também está dentro dessas nossas metas, no combate à fome, inclusive. E esse envolvimento das partes interessadas. A utilização de energia limpa, a gente trabalha em 2 pilares, um pilar para a cidade do samba e outro pilar para o carnaval, até porque é inviável que a gente consiga ser 100% energia limpa dentro da Sapucaí, uma vez que a gente tem um consumo de grupo motogerador muito alto, né, mas na cidade do samba a gente pretende alcançar essas metas. Aqui alguns destaques para vocês. Então, esse ano nós nos tornamos Net Zero Carbon Event. Foi durante o Carnaval, eu só acabei vendo depois que o Carnaval acabou. A gente recebe, então, né, a gente já tinha feito esse pledge, mas ele sai depois do Carnaval, e o nosso selo da ISO 20121. Trouxe aqui um recorte bem rápido para vocês de resultados comparativos. Né? Desde 2023, esse mapeamento vai sendo feito, esse mapeamento é rastreável. Então, antes de 2023, a gente não tinha essa rastreabilidade, agora a gente passa a ter. E vocês, depois, no próprio plano de sustentabilidade, vão conseguir identificar a quantidade de resíduos que a gente consegue abarcar a mais, ano após ano. Deixa eu até voltar aqui. Então, em 2023, a gente tinha um foco só em lata de alumínio. Inclusive, foi o ano que a gente ganhou o Guinness Book, né, Vini? Foi naquele ano. 2024, então, a gente passa para o resíduo alumínio, para o resíduo plástico, para o resíduo papelão, para o resíduo óleo. Então, e aí a gente começa a conversar com fantasia. E em 2025, que eu acho que é o nosso ápice, esse ano foi incrível, a gente conseguiu fazer uma operação 360, inclusive com a parceria do Instituto FEComércio de Sustentabilidade. Além de tudo isso, a gente consegue chegar no compostável através do ciclo orgânico. Um abraço para os meninos do ciclo orgânico, que foram incríveis esse ano, viu? Uma linha do tempo também para vocês, da sustentabilidade do nosso evento. Então, sustentabilidade no Carnaval não é assunto novo. Só é assunto que a gente ainda não trocava ideia. Mas, desde 2005, catadores, catadoras, cooperativas, entidades, elas, mesmo que pontualmente, elas tinham essas ações ali na avenida. E sempre com a chancela da Liesa. O que ocorre aqui é uma mudança grande, que vai ser nesse recorte de 2020 para 2023, que é quando se estabelece, então, esse gerenciamento pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, a Liesa. E, a partir daí, a gente consegue trabalhar da forma correta, que é trabalhar um diagnóstico, fazer parceria estratégica, a parte acadêmica para a gente, que não é só uma deficiência do evento como o Rio Carnaval, uma deficiência da sociedade. Então, contar com uma entidade parceira forte dentro do Carnaval, que pudesse chancelar para a gente as nossas metas acadêmicas, foi um divisor de águas para nós. E, por fim, a conquista da ISO. Então, assim, esse trabalho todo feito foi um trabalho que a gente consegue, assim, através dos reconhecimentos, trazer esses recortes para vocês. Nós, esse ano, ganhamos, então, o selo Folia Verde da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Foi incrível para nós. Aqui está a secretária Tainá de Paula, que é a secretária municipal do Meio Ambiente aqui do Rio de Janeiro. A Univassoras também reconheceu nossas iniciativas. Muito obrigada, Univassoras. Não só as nossas iniciativas, mas também dos camarotes que ali estavam na avenida. Então, eles avaliaram requisitos de sustentabilidade em todos os espaços da avenida. E, se eu não me engano, nós fomos classificados como nível ouro.
Muito obrigada. Foi nível ouro, gente. Eu fiz o dever de casa direitinho, tá? O reitor aqui da universidade, Marco, querido, parceiraço, sustenta carnaval, que foi realmente, sim, um presente na nossa vida. Ano passado, passamos todas as conferências etos juntos. Samba, até sambar eu sambei. Até sambar a gente sambou, né? E foi muito legal, porque a gente poder trazer as fantasias para que todos pudessem conhecer o que é feito com esses resíduos após o descarte. Eles fazem a coleta daquelas fantasias que os desfilantes não querem. E essas fantasias, elas não ficam só nisso. Nós conseguimos proporcionar para a Sustenta Carnaval a oportunidade de, dentro da Sapucaí, na loja de produtos oficiais, que eles possam vender o produto final dessas fantasias. Essas carteiras, esses porta-passaportes, a bolsa que ele vai mostrar aqui para vocês, são produtos da economia circular que são vendidos na praça principal, da loja principal de produtos oficiais do evento. Então, quem vende essas peças? Quem vende essas peças são as meninas do Sustenta Carnaval. Então, a gente consegue, através dessa narrativa, trazer para as pessoas a consciência disso. Está vendo aquela fantasia que está sendo descartada ali? Olha o que ela se torna aqui. Eu consigo fazer essa troca, ter essa conversa ali na hora. Nossos catadores e as nossas catadoras, que são os principais atores aqui nessa brincadeira, eles recebem preparo. Então, eles não vão simplesmente fazer a coleta seletiva deles sem preparo. Não só as meninas, como os meninos. Nossas catadoras, elas são muito bem tratadas, e os meninos também, pelos barbeiros do nosso projeto. E todo esse trabalho que vocês estão vendo são trabalhos feitos por pessoas que são selecionadas pela Liesa para fazer esse trabalho. Então, é muito legal poder ter essa troca com eles. Novamente, o Instituto FEComércio, né, nos doou várias mudas, obrigada pelas mudas, e a gente conseguiu distribuir essas mudas ali para os desfilantes que estavam saindo do sambódromo. Novamente, consegui fazer aquela troca do... Se a gente está fazendo compostagem na Sapucaí, então, olha só, o que eu faço com essa terra compostada? E a gente sempre tentando fazer essa transversalidade. Professora Cristiane, com cabelo maravilhoso nessa foto, linda e maravilhosa. E o pessoal da Univassouras. Nós recebemos ali vários alunos ao longo dos dias de desfile e tivemos aí a oportunidade de registrar essas nossas ações. Né? O selo Folia Verde, novamente, a Tainá. Tainá, inclusive, podia lançar uma linha de moda sustentável, estava maravilhosa. E as ações do Instituto FEComércio de sustentabilidade na Sapucaí. Os meninos ali do orgânico, trabalhando do ciclo orgânico. Então, juntos, a gente consegue levar essa bandeira do samba para muito além apenas do discurso carnaval. E eu queria poder dividir isso com vocês, para que fique isso aí na cabecinha de vocês. E quem quiser plano de sustentabilidade, depois eu também divido. Tá? Para a gente é um grande prazer estar com toda essa galera aqui boa. Obrigada, Vinícius, pelo convite. E eu espero que vocês gostem muito ainda do conteúdo que a gente vai dividir. Muito bom, Daiane. Eu acho que um outro ponto aqui que a gente traz é o alcance dessas ações para mais de 70 milhões de pessoas que participam, 100 mil pessoas ali participando diretamente, né, todos os dias. Eu acho que também teve mais esse ganho, né, do presidente de trazer mais um dia. Isso economicamente para o Estado é mais um dia de rede hoteleira, é mais um dia de avanços econômicos em serviços, em tantos outros fins, que a gente percebe que a rede hoteleira, não por acaso, a maior ocupação é nos dias de desfile. Então, parabenizar você, toda a Liesa, por essa construção, e eu acho que a gente tem nessa oportunidade desses multiplicadores trazer essas ações. Queria agora falar da academia, né? Trazer o como que a academia, o olhar científico, né, sobre a sustentabilidade, que a Univassouras veio aqui para a capital conhecer e mostrar e ensinar para a gente. Então, doutora Cristiane, queria ouvir você, o porquê que a academia teve esse interesse, como é que surge isso, e que você fale um pouquinho sobre um olhar científico da sustentabilidade no Carnaval Carioca, por favor. Bom, boa noite a todos. Muito obrigada, Vinícius, pelo convite. Você mencionou bem na sua fala que, ao longo da nossa trajetória, a gente conhece pessoas e nos tornamos amigos, né? Então, não é a primeira vez depois do Carnaval que a gente se encontra, tá? Esse grupo aqui já se encontrou algumas vezes pós-Carnaval. E, assim, eu digo que eu estou muito feliz mesmo de compor essa mesa aqui para falar da universidade, falar, né, do que a instituição, do que a Universidade de Vassouras, que nós aprendemos, né? Nós descemos a serra, né? Eu sou de Vassouras, e
125 quilômetros, mais ou menos, daqui do Rio de Janeiro, da Serra, né? E não somos uma instituição que domina o carnaval, muito pelo contrário, nós temos mais de 50 anos de experiência na área da saúde e da medicina, mas o carnaval nos proporcionou esse encontro para poder desenvolver atividades, ações socioambientais dentro do caráter científico, né? Destaco aqui que eu estou representando a universidade em nome do reitor, Marco Antônio, né? Ele foi o idealizador dessa ideia, desse projeto, né, do start, né, inicial desse projeto, a ideia foi dele. E destacar também, né, Daiane, que o carnaval em si, o dia dos desfiles, é uma das várias ações que a gente tem junto com a Liesa. Então, eu represento uma parte do grupo, mas o grupo tem outras esferas também para poder atuar no âmbito do carnaval e da academia, juntando a extensão, pesquisa, a graduação, a pós-graduação. Então, são várias outras atividades. E ali no segundo semestre de 2024, em que nós tivemos a oportunidade de conhecer a Daiane, nós fizemos várias reuniões, né? Tanto lá em Vassouras, a equipe da Daiane foi lá, né, do Rio Carnaval foi a Vassouras, conheceu toda a nossa infraestrutura, conheceu nossos laboratórios. Nós também viemos com o grupo da Univassouras na Liesa, conhecemos o sambódromo, dentro mesmo, né, do que efetivamente acontece ali por trás das câmeras, para poder entender exatamente a logística, o que nós poderíamos contribuir do ponto de vista científico ali dentro dos dias do carnaval. Então, aí, né, fizemos várias reuniões e já era novembro e dezembro, a gente precisava firmar efetivamente aquela ação que faríamos nos dias do carnaval. Então, a gente resolveu fazer uma certificação para os camarotes. Então, nós viemos no dia do carnaval com um grupo de alunos e professores, e esses professores e esses alunos ficaram responsáveis de acompanhar se os camarotes estavam realizando as práticas ambientais de acordo com aquilo que foi proposto pela equipe da Liesa. Se estava fazendo o gerenciamento de resíduos de forma correta, se estava fazendo a logística reversa, se estava fazendo o direcionamento desse resíduo de forma, né, correta. E, em nenhum momento, o objetivo nosso era penalizar nenhum camarote. Pelo contrário, era mesmo observar e contribuir também, porque a maioria dos alunos que foram, Vinícius, eram alunos de um programa de mestrado profissional em ciências ambientais, nosso. Então, a área ambiental estava muito forte ali para eles, a educação ambiental, que para eles foi uma oficina a céu aberto ali, né, naquela intensidade que é o carnaval. Eu fiz um vídeo, vou mostrar para vocês aqui dos melhores momentos nossos na avenida, e eu fui, porque assim, juntar o grupo, era novembro, dezembro, juntar o grupo para estar no carnaval, geralmente as pessoas elas marcam viagem, né? Mas conseguimos montar um grupo bom para poder estar lá, e foi muito intenso todos os dias. Andamos o sambódromo assim, uns 360 total, entrando e saindo dos camarotes. Fomos muito bem recebidos por todos os camarotes. 2, nós não conseguimos fazer a visita por questão de horário, mas, né, na sua maioria, todos eles nos atenderam muito bem. E foram 3 certificações, ouro, prata e bronze. Ouro, obviamente, aquelas que mais aplicaram as ações socioambientais, né, durante os dias, porque os camarotes têm a cozinha, né, tem toda a parte de nutrição, então gera-se muito resíduo ali dentro. Então, os alunos também avaliaram isso. E, para além da questão do gerenciamento de resíduos, nós também olhamos a questão de acessibilidade, durante, né, se os camarotes estavam também ali atentos a essas questões de acessibilidade. Então, premiamos a Liesa, assim como o Instituto FEComércio, eles ganharam ouro, tá? Certificado ouro. E depois, ali, entre a quarta-feira de cinza e o desfile das campeãs, nós fizemos a entrega da certificação do desfile das campeãs. Nós elaboramos um relatório, né, Daiane?
para que esse relatório, e aí entra o papel da academia, né, de como a gente poderia contribuir ali, porque sambar até que a gente sabia um pouquinho. Mas esse relatório ajudou na construção do que eles estavam buscando ali, que era a certificação da ISO. Então, esse relatório fez parte dessa construção, e todos os dados gerados, né, tudo que nós observamos ali ao longo desses dias, fazem parte hoje da dissertação de mestrado de uma aluna nossa, que eu quero até destacar aqui, a Larissa, que infelizmente ela não pôde participar, mas são dados que estarão liberados para a sociedade, para que a sociedade possa acessar e ver como que a academia pode, né, como o olhar científico pode contribuir nessa roda gigantesca que é o Carnaval. Então, no sábado das campeãs, o próprio reitor foi à avenida entregar a certificação, e fizemos a certificação à Liesa, o Gabriel recebeu a gente também para receber os certificados, e todos os camarotes nós retornamos para entregar as premiações. Então, assim, foram momentos muito especiais, e aí acho que a gente pode passar o vídeo aí para vocês poderem acompanhar como foi. E foi muito emocionante. E nós também, destacar também que, além dos camarotes, nós fizemos um trabalho, nós conhecemos a cooperativa, né, dos catadores, e tem um projeto para a gente poder fazer a capacitação desses catadores, né, das cooperativas, e de levar a educação com os nossos cursos de graduação para dentro da Liesa, né, para dentro das escolas, para poder capacitar esses jovens, os jovens que também vivem e passam um ano ali envolvidos com o Carnaval, mostrar para eles, né, Daiane, um outro mundo. Então, esse é um dos objetivos da Universidade de Vassouras com o Carnaval. Meu tempo está acabando ali. Quero agradecer, então, mais uma vez, agradecer também a presença de vocês que ficaram aqui para nos escutar aí no finalzinho do fechamento desse simpósio. Meu amigo Felipe Macide, que está aqui, gestor de projeto da Casa Civil, e veio aqui também nos prestigiar. E agradecer, Vinícius, mais uma vez, por essa oportunidade. Depois nós realizamos um simpósio de Ciências Ambientais e Vassouras, e aí ele mandou aquela máquina maravilhosa de reciclagem para a gente lá. Então, o Vinícius está sempre apoiando, junto com o SESC, a cidade de Vassouras, com outros eventos. Então, fica aqui meu agradecimento muito especial, muito carinho a todos vocês, e o convite para conhecerem Vassouras, que dentro do tema do turismo é um lugar muito bom para visitar, conhecer as fazendas, conhecer o nosso Vale do Café. Muito obrigada.
Doutora Cristiane, obrigado. Eu acho que é muito importante a gente falar de educação, de capacitação, enquanto a academia agrega, né, essa situação. A gente falar de educação é redundante, a importância disso, dessa capacitação, e a gente traz esse olhar científico incrível isso. A máquina está aí fora também. Depois, se vocês quiserem conhecer, está lá no stand do Orla Brasil, do Orla Rio. Tem 3 equipamentos nossos em tecnologias verdes. E aí, né, talvez, eu ia falar não menos importante, eu achei que talvez mais importante do que tudo isso, é o fechamento disso, né? Quando a gente acaba o carnaval, toneladas e toneladas de fantasias são, no melhor dos mundos, parariam em aterro sanitário, e a gente tem um projeto incrível, que é o Sustenta Carnaval, que faz uma ressignificação desses resíduos. E aí eu queria ouvir um pouquinho o Jean, que está aqui para falar sobre o Sustenta Carnaval, que é um projeto que eu sou fã, né, que a gente teve o privilégio de conseguir apoiar ao convite da Liesa, agradecer aqui essa oportunidade. E, Jean, queria ouvir você sobre o Sustenta Carnaval, que realmente é um nome acertado mesmo, que sustenta. Boa noite a todos. Bom, eu sou Jean Michel, sou produtor, trabalho com produção cultural há 20 anos. E eu sou formado em administração e sempre, quando eu comecei minha carreira dentro da administração, eu comecei a trabalhar muito com a questão educacional. Então, a educação sempre fez parte de todos os meus processos, dentro de todas as áreas que eu trabalhei com cultura. Bom, estou aqui para representar o Sustenta Carnaval. Eu sou coordenador do Sustenta Carnaval. Hoje eu trabalho na parte de coordenação de todo o projeto aqui no Rio de Janeiro, né? Então, bom, esse é meu papel dentro desse processo, que é um processo muito interessante, porque mexe realmente com emoção. Eu estou aqui cercado de pessoas que eu considero também amigas. O carnaval é emoção, é festa, é celebração, e eu acho que é realmente isso. A gente se conecta com as pessoas através dessa emoção e nos tornamos amigos. Vamos nos encontrar várias vezes. Bom, essa é a Mariana Pinho, é uma amiga querida, ela é a idealizadora do projeto, e ela, nessa foto, ela está arrastando uma mala. Bom, a Mariana Pinho, ela não mora aqui no Brasil nesse momento, ela mora na Inglaterra. E ela sempre faz um processo muito interessante de trabalhar com cultura há muitos anos. E esse trabalho dela envolve cultura brasileira na Europa. Então, ela sempre carrega a história da cultura brasileira, em todos os momentos nos editais, em todos os momentos que ela pode agregar a cultura brasileira, ela leva. E ela é apaixonada por carnaval. E trabalhando muito com carnaval, ela começou a verificar esse processo de desperdício de materiais, aonde esses materiais iam parar. E ela coletou alguns materiais desses e enfiou nessa mala, e ela levou para a Europa, e ela fez muita coisa acontecer lá, muitos figurinos, muitos eventos. Bom, aqui está um pouquinho do histórico de todos os movimentos que ela já fazia, levando essas peças e tentando inserir esse processo de sustentabilidade. Bom, são recortes de publicações que acontecem de eventos que ela fez lá. Então, ela sempre muito movimentada com a cultura brasileira, no Brasil Day, Latin Music Festival, em todos os movimentos ela sempre estava muito conectada. Bom, vamos lá, o Projeto Sustenta Carnaval, ele é um projeto socioambiental de economia circular por meio de reaproveitamento e reciclagem de resíduo têxtil proveniente de fantasias coletadas durante os desfiles. A gente tem essa coleta desse material, que é muito interessante. Eu não trouxe aqui, mas eu sempre faço esse movimento de pegar uma sacola de lixo, colocar as fantasias dentro e expor isso aqui. E falar assim, pessoas, vamos abrir esse saco de lixo. E quando a gente abre esse saco de lixo, as pessoas elas olham e falam assim, gente, peraí, isso não é lixo. E essa que é a grande sacada. A gente coleta esse material, a gente é focado apenas no resíduo têxtil, no resíduo de fantasias. Então, a gente tem o trabalho focado em fantasias, que iriam parar no aterro sanitário, que hoje não tem mais esse destino. E esse material não é lixo. A partir do momento que você olha para esse material e você pode observar esse material, você percebe que ele não é lixo. Diferente de outros movimentos de coleta, que você realmente é lixo e você tem que criar um destino, descartar. Bom, então é isso. A gente atua na série Ouro e no grupo especial e a gente está localizado na dispersão, bem onde a escola termina, né, onde o desfile acaba. E isso é muito interessante, porque a gente observa a emoção das pessoas chegando e a gente tem que lidar com esse resíduo de uma forma séria. Essa foto é uma foto de 2023, na quadra da Vizinha Faladeira. É uma escola de samba muito tradicional, muito antiga do Rio de Janeiro. Ela está na Superliga, né? Ela está lá na região da Intendente Magalhães. E a gente teve a parceria dela para colocar as fantasias após a coleta. Essa é a nossa equipe, uma parte dela.
que ajuda a gente na coleta. Então, a gente tem uma equipe na dispersão, e o que acontece? Na dispersão, a gente já pega apenas aquilo que iria ser descartado. Então, assim, já acontece uma coleta desse material, só que, por questões de logística, como a Dai falou, é um grande espetáculo, com cronômetro, com muita visualização, com muitas pessoas em atenção. Então, esse material, por alguns momentos, ele pode acontecer alguns acidentes. O caminhão não chega, o caminhão chega, mas a equipe não está disposta. Então, pelo tempo, algum material pode ser descartado. E, nesse momento que a gente atua, a gente pega todo esse material com a nossa equipe e a gente retorna ele para a coleta e para triagem e distribuição. Bom, a gente tem aqui uma amostragem do que aconteceu durante esses anos, né? Então, nós temos aqui 2022, nós coletamos 3 toneladas. Em 2022 não tínhamos apoio, a Liesa ainda não estava apoiando a gente, então a gente foi lá com uma equipe pequena, com um caminhão, e fizemos a coleta. Nós pegamos 3 toneladas. Isso foi muito assustador. Eu participei dessa coleta e foi muito assustador ver a quantidade que estava sendo desperdiçada, que estavam indo embora, porque a gente não tinha essa capacidade. Aí nós continuamos, mostramos essas 3 toneladas e continuamos. Então, no ano seguinte, nós coletamos 23 toneladas, aí já com apoio da Conlub, Teatro Municipal. E em 2024, pegamos 24 toneladas, já com apoio maior, e 25 foi sensacional. Toda essa coleta é feita com uma equipe que a gente sempre prevê que a gente vai ter um cuidado maior com essa equipe, que eles vão ter um trabalho num lugar seguro, num lugar decente, né? A gente tenta levar esse processo de humanização desse lugar, né? São catadores e eles estão catando ali naquele momento de uma grande festa. Então, a gente quer que seja uma celebração do início ao fim. Então, com o apoio da Liesa, nós tivemos um espaço incrível, nós tivemos um container com ar refrigerado, onde a equipe podia descansar, alimentação, e a gente celebra muito todas essas conquistas, porque em 2022 a gente não tinha nada disso, e de repente, passado alguns anos, a gente está aqui em 2025 com outro cenário. Isso é uma alegria muito grande para a gente. Mas, mesmo assim, a gente está falando de uma quantidade muito grande de resíduo que é dispensado e que uma grande parte a gente não consegue coletar ainda, tá? A gente está na luta ainda para conseguir fazer 100% dessa triagem. Bom, novos conceitos. O que acontece? Quando a gente pega esse material, as pessoas falam assim, tá, então isso vai para outras escolas de samba? Isso vai para onde? Porque só pode ir para carnaval. E aí a gente vem com uma outra questão, de fazer com que as pessoas entendam que esse material ele não é apenas para carnaval. A gente usa muito a moda, porque a moda ela dá muito essa abertura, né, para essa criatividade, para essa criação, para você usar peças exuberantes, com brilho. E aí vem a questão da Mari estar lá em Londres, levando esse material e levando esse conceito de que não é apenas uma peça de carnaval para carnaval. É um material que pode ser utilizado em vários momentos. Bom, aqui em 2022, 2023, nós temos alguns momentos que a gente conseguiu, através de um edital, fazer um grande evento na quadra da Rosa de Ouro, onde a gente fez oficinas, onde a gente pôde utilizar a nossa base, que é a parte da educação. A gente quer levar sempre a educação, porque a educação que vai transformar, a educação que vai mostrar para as pessoas o que a gente está falando. Como a gente fala, né? A sustentabilidade. Lá vem eles. E aí a gente vai falando sobre sustentabilidade, sobre aonde que isso pode ser utilizado. Então, a gente fez o Sustenta Dourados, depois a gente fez a primeira abertura de exposição na quadra da Vizinha Faladeira para falar sobre nossas metas, nossos alcances e o que a gente tinha conseguido. Então, a gente conseguiu se conectar com a Secretaria de Cultura Criativa do Rio de Janeiro, através da secretária Daniele Barros, que foi uma parceira incrível, ela recebeu a gente com muito carinho, e assim a gente fez vários movimentos. Inclusive, a gente tem alguns movimentos que aí conecta muito Rio a Londres. A Mari, lá em Londres, ela participa de todos os movimentos. Onde ela consegue colocar o carnaval, onde ela consegue colocar esse material, ela vai. Então, tem alguns exemplos aqui, tá? Vou pular porque o meu tempo já está passando. Bom, chegamos aqui na Expo Carnaval. É um movimento que a gente faz toda vez que a gente tem a coleta, a gente passa por um processo e a gente expõe esse processo ao público, por causa dessa questão da transparência e da clareza, né? A gente quer que as pessoas entendam o projeto do início ao fim e quer que veja que a gente trabalha nesse sistema de clareza. Bom, 2023, a gente tem aqui uma foto da Expo, e 2024, onde a Dayana já estava presente com a gente. E a gente tem aqui 5 formas de engajamento para a atuação do nosso projeto. A gente tem a compra, então todo esse material, quando a gente expõe esse material, ele pode ser comprado.
A segunda parte é a doação. A doação é uma parte que é muito emocionante, né? Não que a compra não seja, porque a compra ela justamente encosta nesse processo onde por exemplo, ano passado o nosso maior comprador foi a indústria cinematográfica do Brasil. Então isso foi muito forte para a gente, foi muito incrível. A gente vê nosso material indo parar na indústria do cinema, mostrando o potencial desse material, num lugar que toca tanto numa parte emotiva da gente também, que são a parte de indústria de cinema do Brasil, cultura. A doação, a gente doa esse material para várias escolas públicas, para vários grupos que precisam desse material para fazer seus trabalhos internos, que também são focados em sustentabilidade. Então, a gente deixa esse material pronto para ser utilizado pela sustentabilidade. Eles não precisam ir lá catar. Espera aí, voltar aqui. Opa, apertei, pronto. Aluguel, a gente também faz o aluguel dessas peças, porque muitas pessoas não compram porque elas falam assim, mas eu vou comprar e depois o que eu faço? Porque eles vão usar por movimentos momentâneos. Então, a gente também aluga esse material, e aí as vivências educacionais, onde a gente se conecta com a rede de ensino, para fazer as experimentações, onde as pessoas vão ter contato com isso. Eu fiz uma aula agora na SPM, uma aula de 9 da manhã a meio-dia, onde eu falei sobre todo o processo do Sustenta e fiz a experimentação das pessoas tocarem esse material e entenderem como eles funcionam. E as consultorias, onde o nosso foco é auxiliar toda a cadeia para que elas possam entender que elas podem utilizar a sustentabilidade nos processos dela, independente do tamanho do projeto, que elas já iniciem dentro do processo de sustentabilidade. As medidas coeficientes para o setor de turismo, a criação de roteiros turísticos sustentáveis. A gente tem esse processo de estar sempre conectado com o turismo, a gente ser convidado para feiras, a gente expõe, a gente leva manequins, expõe nosso material, e a gente quer que as pessoas entendam que os turistas querem também ter essas experiências de participar do carnaval de outras formas, então criar esses roteiros. A parceria com fornecedores locais, então a gente busca sempre essa parceria, porque sem parceria a gente não é nada, a gente precisa se conectar, a gente precisa do apoio. A Lies é a nossa apoiadora, Rio Carnaval, e a gente está muito feliz com isso, por esse reconhecimento. Programas de compensação carbono para turistas. Então, por exemplo, a gente tem umas peças, né, que a gente utiliza. Me ajuda assim, velho. Então, assim, aqui tem peças que a gente transformou, fantasias em objetos que podem ser palpáveis. Os turistas, eles querem levar, depois que eles saem da avenida, eles ficam muito emocionados. Eles querem levar as fantasias de carnaval embora. Mas eles não têm condição de levar na mala isso. Então, eles podem pegar peças feitas com material que passou na avenida, que carrega emoção. A gente fala que a gente não vende uma pochete, a gente vende uma peça que leva a história, que leva emoção. Para o turista internacional, eles vão olhar para essa peça e vão entender que veio da avenida e vão achar interessante. Mas aqui no Brasil, quando as pessoas no Rio de Janeiro, quando elas olham, elas falam assim, gente, isso aqui passou na avenida da escola tal, porque elas têm realmente uma paixão de conexão com as cores e com tudo isso. Então, gestão inteligente do fluxo e capacidade de carga, e certificação de turistas responsáveis. Quando a gente fala da compra desse material, resumidamente, é porque eles, quando compram esse material, eles estão comprando uma peça que passa por uma neutralização de carbono. Então, eles estão envolvidos diretamente nesse material. Essa carteirinha aqui, ela vira 1,36. Ela sabe quanto que custou, quanto de carbono foi neutralizado a partir do momento que ela compra essa carteirinha. Então, isso é uma coisa importante. Bom, relatório Sustenta, a gente também faz essa parte do relatório, que é uma coisa mais chata, mas que é muito importante para que as pessoas entendam a transparência e a clareza do que a gente está fazendo. A gente quer, porque quando a gente fala de um projeto, as pessoas ficam assim, projeto de sustentabilidade. O Diego falou muito isso para a gente, ele fala, vamos embora, porque não é muitos projetos, não existem muitos projetos, existem poucos projetos de sustentabilidade. A sustentabilidade ela é pouco utilizada, ela tem muito espaço ainda e a gente é um projeto que quer que outros projetos se conectem e façam isso acontecer. Então, a gente apresenta a nossa certificação de neutralização. Todo final do ano, a gente pega tudo que foi vendido, doado, tudo que a gente fez, e a gente gera um relatório para a gente apresentar no final do ano tudo que foi neutralizado, e as nossas parcerias. Esse aqui é o ciclo anual de sustentabilidade do Carnaval no Brasil. Bom, então a gente começa com a coleta. Então, a gente faz a coleta, e aí é isso. O grande impacto da coleta é fazer com que 23 toneladas de resíduo têxtil não vá parar no aterro sanitário. Então, essa é a primeira parte do nosso projeto. A segunda parte é a triagem, onde a gente pega todas essas peças. Bom, quem não teve acesso às peças não identifica tanto, mas quando você chega lá, você já vai perceber. A gente tem, por exemplo, uma pessoa, um desfilante. Ela está com uma cabeça, ela está com um cavalinho aqui no peito, ela está com um esplendor. Então, ela está com peças. E, assim, cada desfilante, no mínimo, ele está com 4 ou 5 peças.
A gente pega essas peças e faz a triagem, separa por cores, por tipos, para as pessoas terem um melhor acesso. Isso é muito legal, porque as pessoas, quando elas chegam lá, elas falam sempre isso. Elas falam, nossa, que lindo, que trabalho maravilhoso, porque fica acessível e fica fácil da utilização. Elas acabam criando mais coisas, além do que apenas o que elas foram buscar, porque tem visualização fácil de tudo. A Sustenta Expo, que é uma entrega nossa, porque é onde a gente mostra, a gente junta o setor público, a gente junta todos os nossos parceiros e prova tudo que a gente fez e a gente mostra os relatórios. Os pedidos corporativos, que é toda vez que a gente tem uma movimentação corporativa, por exemplo, a gente estava no kit do G20 esse ano, e aí a gente fez 2 peças para estar dentro do kit que foi entregue para as comitivas internacionais. Isso foi uma coisa incrível para a gente, porque a gente provou que nossos kits podem ser muito bem reutilizados. Então, os pedidos corporativos eles estão nesse lugar. As peças que a gente já desenvolveu e que a gente pode fazer venda em grande escala. A parte de educação, investimento em habilidades, a gente prevê que todas essas peças, além de serem enviadas diretamente para o consumo, a gente também quer transformar aquelas que não estão boas no consumo. Devido ao transporte, toda a movimentação, algumas peças elas não estão boas para a utilização direta. Então, nós queremos fazer a transformação. E aí a gente vai se conectar, porque toda essa transformação vai ser feita através de aulas. A gente quer que as pessoas elas saiam do lugar da marginalidade e que elas se tornem realmente aquilo que elas são, aderecistas, artistas que produzem. Essas peças são feitas por artistas, são obras de arte. Deixa eu voltar aqui, apertei de novo. Relatório anual, já falei sobre o relatório, mas é importante. Todo ano nós fazemos esse relatório e assim a gente finaliza o nosso ciclo. Nossos parceiros queridos, TESEC, SMAC, porque a gente tem essas parcerias, porque sem essas parcerias nós não estaríamos aqui. A gente sempre fala, a Rio Tour, a Conlurb é uma parceira incrível, porque a Conlurb está ali com a gente na dispersão. Então, são as pessoas que estão na dispersão com a gente. Gente, é uma alegria muito grande estar na dispersão, fazendo esse trabalho. Nossos catadores, eles ficam ansiosos, eles ficam felizes de estar ali, eles ficam ansiosos para estar ali. É uma grande festa e a gente não faz esse trabalho virar uma coisa maçante, chata, ao ponto de que as pessoas sentem que estão fazendo parte desse movimento do início ao fim. O Teatro Municipal, a gente fez uma troca muito interessante com o Teatro Municipal, eles pegaram peças da nossa coleta e levaram para fazer figurino, para ir para os palcos do Teatro Municipal em montagens. Então, esses são nossos. E o Rio Carnaval, que esse ano fez uma coisa incrível, que foi abraçar a gente e dar uma estrutura para a gente. A gente tem que agradecer, agradece sempre, o tempo inteiro. A Mob Self Store, que foi a nossa parceira que recebeu a gente hoje não tem uma sede ainda. A gente tem um espaço, que é a Mob, que abraçou a gente e cedeu um espaço em troca da visibilidade de estar nesse projeto. Sustenta na Casa Brasil, nas Olimpíadas de Paris. Nós estávamos na Casa Brasil, a gente levou peças, a gente fez exposição de fantasias e já dos nossos produtos também. Então, a gente fez essa exposição. Bom, esse é o Moreno, filho da Mariana Pinho, que é a idealizadora do projeto. Ele, nas fotos, a gente fez muitas publicações e ele está aí. Ele faz parte do Sustenta. É por ele que a Mariana está lutando e criando para ter um mundo melhor. Bom, a Sustenta Expo, desde 2022, a gente está fazendo esse projeto. A gente já tem mais de 480 quilos de insumos que a gente enviou para o Reino Unido. A gente enviou esse material para o Reino Unido através de malas e caixas, e a gente fez todo esse movimento, e a gente está lá, a gente já está levando. O Made Festival, então, esses são alguns eventos que a gente fez parte. São eventos que focam muito nessa festividade de rua lá. O Made Festival tem as fotos, o Lord Mayo Norwich, e essa parte é interessante, Notting Hill, justamente. Então, a gente fez parte do Carnaval de Notting Hill. E todas essas fotos são fantasias que a Mari transformou através de oficinas em figurinos para Carnaval de rua. Deixa eu voltar. E nós ganhamos o Carnaval de Notting Hill. Nós ganhamos o desfile do Sustenta Carnaval Notting Hill, foi premiado porque nós estávamos todos sustentáveis e eles premiaram. A gente foi o ganhador desse grande festival. A gente está muito feliz com isso. Esse é o ciclo do Sustenta Carnaval Internacional. O que acontece? Lá não tem a parte da coleta, então lá a gente funciona de uma outra forma. A gente vai disponibilizar esse material, então eu não vou pular essa parte. Então, o impacto social, através de manualidades, a gente prevê toda essa transformação. A gente já atua isso assim lá em Londres, fazendo as oficinas, transformando esse material, mostrando o poder da transformação desse material.
Aqui são editoriais de moda. A gente já fez muito trabalho com tutoriais de moda, porque alguns artistas que trabalham na moda viram o material e se interessaram pela utilização e toparam entrar nesse desafio e provar. Então, aqui tem algumas fotos de algumas coisas que a gente fez em relação à Semana de Moda Sustentável em Londres. Londres tem a Semana de Moda Sustentável e nós estávamos dentro da Semana de Moda de Londres. Foi uma coisa incrível. Os alunos puderam fazer o desafio de pegar o material que a gente enviou. Eu enviei uma caixa para eles e dentro dessa caixa eles transformaram em moda. Aí está aqui algumas fotos, a residência que a gente fez. São clipes de mídia internacional. A gente tem uma coisa interessante, que na dispersão sempre tem a mídia internacional focando no descarte desse material como uma coisa negativa. E aí a gente consegue falar, que a gente sempre fez esse projeto, né? A gente não queria mostrar a parte negativa, a gente quer mostrar a parte positiva. Existe, sim, uma coisa que acontece. Esse material é descartado, mas a gente tinha uma solução. E aí, lá no fora, agora a gente consegue mudar esse formato, a fala lá fora mudou. Então, a gente está aqui com os clipes de matérias muito interessantes mostrando essa solução. Os parceiros no Reino Unido conseguimos parceria. Essa Big Yellow, ela é a Mob lá. E aí eles também localizaram dentro de uma sede um espaço para a gente guardar o nosso material. Segurança. E aqui a gente está falando da nossa nova sede. Então, nós estamos de mudança, a gente conseguiu, com muita luta, um espaço dentro da Pequena África, do lado da Cidade do Samba, que é o nosso lugar, que é o lugar que a gente quer trabalhar de fato. E aí a gente está buscando agora parcerias e fazendo toda a transformação desse material, de adaptação desse espaço. Essa é a equipe do Sustenta Carnaval, começando com a Mariana Pinho, eu, Elza Ribeiro, que também é produtora, o Paulo Cabelino e a Nancy, que ela cuida muito dessa parte visual. E o Wagner de Paula, que trabalha no Salgueiro, que trabalha no Carnaval há anos, e ele é responsável por toda a parte de triagem, porque ele não sabe como ninguém fazer isso. E é isso, gente. Sou o Jean, obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço o Vinícius e espero que todos possam seguir a gente. E qualquer curiosidade, qualquer dúvida, busque a gente, que a gente está aqui pronto para responder as perguntas. Obrigado, Jean. Excelente, né? A gente vê aqui... Eu participei, né? É uma energia diferente mesmo. Eu estive lá no final e as pessoas saem com uma energia do desfile, né? E aí tem aquele momento, e quando elas veem a oportunidade lá no caminhão, deposite aqui a sua fantasia, que ela será reutilizada. Você vê a alegria das pessoas em fazer essa entrega e também vê a energia das pessoas que estão contribuindo nessa construção. E a gente vê, assim, a garantia da circularidade, né? Você ter aquilo dali retornando de várias formas, do Teatro Municipal a Londres e tantos outros locais, mas também um outro impacto ambiental, que é você ter um tempo de vida útil do aterro sanitário maior, que é aquilo que 23 toneladas, no melhor dos mundos, iam parar no aterro sanitário, deixaram de estar, e você garante essa circularidade. Então, parabéns, eu já falei, né, sou um entusiasta desse projeto, e eu vi também que na Liga, as pessoas ainda têm um volume ainda maior. Mas por quê? Porque as pessoas não desfilam novamente, não tem a chance de... Não tem o Sábado das Campeãs. Então, olha, as pessoas têm menos interesse em manter, mas aí também fica uma provocação agora, a Liesa, que em São Paulo as escolas têm uma responsabilidade sobre as suas fantasias, né? E aqui a gente ainda não tem isso, não a Liesa, mas as escolas, né? Se eu vou falar assim, qualquer escola, sem citar nome, mas qualquer escola, se uma fantasia foi encontrada na Avenida Paulista, aquela escola ela é multada porque ela não teve a gestão adequada do seu resíduo. Porque na Liesa, diferente, as pessoas não querem dispersar, por vezes, a sua fantasia. O público estrangeiro, talvez menos, mas assim, pô, mas e Sábado das Campeãs eu posso estar aqui. Mas e quando não está? Porque são só 5 que vão. E aí elas fazem o quê com isso? E aí poderia a gente ter uma opção de levar no sustento. Olha, você não quer? Mas, domingo, vem aqui e entrega para a gente, que a gente dá essa destinação. Eu tinha algumas perguntas, mas eu acho que pelo adiantado da hora, a gente não faz. A explanação deles aqui já foi excelente, né? Todas as minhas perguntas já foram respondidas. Então, acho que não precisa. Mas eu tenho um vídeo final de 4 minutos,
que fala um pouquinho sobre a ação desse ano e fala do orgânico. E aí eu vou falar um pouco do orgânico, que pela primeira vez na Sapucaí, em 41 anos, a gente teve, com a parceria da Liesa, desses grandes atores, a gestão dos orgânicos, que foram 10 toneladas de orgânico, que a gente conseguiu transformar em 3 toneladas de adubo, numa ação em parceria com o Grupo Urban, com a Liesa, com o Ciclo Orgânico, com vários atores, que sozinho a gente não vai a lugar nenhum. E eu falei agora de São Paulo, ela ficou... Não, mas esse direito vem antes, né? Mas então, por favor, que bom. As minhas provocações é nesse sentido. Falei que não ia fazer pergunta e fiz. Pois é. Estou só vendo. No plano de sustentabilidade, vocês vão conseguir ver os números exatos de quanto cada escola descarta de resíduo têxtil. Isso é muito interessante, o recorte disso. Na verdade, muitas das escolas não descartam nada. Saem da Sapucaí e, como é de praxis, conseguem, né, armazenar e voltar para suas comunidades. E, pasmem, o número dessas fantasias que são descartadas, a grande parte se dá pelos turistas. Pessoas que vão desfilar e que não vão retornar para Sapucaí. Portanto, elas terminam ali o desfilante turista, ele vai e descarta aquela fantasia. Então, essa parceria ela tem um grande match por isso. E uma outra questão que é muito similar aí, também que a gente vai ver uma similaridade, conforme a parceria foi fortalecendo, os grupos que ficavam furtando fantasia, porque também tinha furto de fantasia na dispersão, eles são dirimidos. E sobre São Paulo, é até ruim você tentar comparar o Carnaval do Rio de São Paulo, né? Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, né? Mas, até porque a quantidade de desfilantes de São Paulo... Gente, são 12 escolas de samba, com uma média de 3 mil componentes em cada uma delas. Então, não tem nem como a gente entrar nesse mérito. Eu não vou nem entrar nessa seara, tá? Mas nossas escolas de samba estão de parabéns. A grande maioria não descarta. Realmente, esse descarte vai muito dos turistas que passam pelo nosso desfile e não voltam, né, no desfile, portanto, eles vão descartar. Tá? Só defender aqui, fazer meu direito de resposta. Um beijo, Barizon TV. Tudo bem? Não, mas justíssimo. Não, eu sou o primeiro a defender, mas eu acho que a gente tem situações de boas práticas que a gente pode reconhecer, mas eu vejo, e eu vi isso. As grandes escolas, ela tem cabides para você pendurar, porque são materiais nobres, né? Então, eles coletam muito, e o que acontece, a gente vê isso daqueles que não têm interesse, mas tem alas que a escola vai atrás do desfilante ali e fala assim, opa, vem cá, me dá isso daqui, e pendura e guarda, porque tem materiais caríssimos, nobres, e que ninguém quer, e também no Sábado das Campeãs esse furto ainda é maior, né? Eu vi isso daí também, desse número de pessoas. Aí, viu? Você foi mexer em vespeiro, Vinícius, a culpa foi sua. Agora a gente quer falar muita coisa. Bom, vamos lá. O turismo no Rio tem uma coisa muito interessante que aconteceu a partir do ano passado, mas esse ano foi mais intensificado. Várias pessoas que trabalham justamente com recepção, que hospedam esses turistas, tanto no sistema de hotelaria como no sistema de Airbnb, elas entraram em contato com a gente porque esses turistas realmente queriam levar as peças embora, levaram para os seus lugares que estavam hospedados e na hora de montar a mala, ups, não vou conseguir levar. E aí deixaram. E essas pessoas entraram em contato com a gente, então a gente continua recebendo material o ano inteiro. E outras pessoas também que pegaram essas fantasias, colocaram para decoração em algum espaço. Então, assim, a gente recebe esse material. Isso é muito legal. A gente fala, não é carnaval apenas no carnaval, carnaval o ano todo. Então, isso é muito interessante. Não, tá ótimo, mas eu fico feliz de ter essas oportunidades fora, porque às vezes na emoção ali, ele também não quer, está acreditando que a sua escola vai estar entre as 5 e vai voltar no sábado. Eu desfilei por vezes lá e eu sei que isso acontece. E a gente tem uma pergunta ali, tá? Eu queria ter algumas, a gente não sei como é que a gente está de tempo, mas eu queria pedir então para depois abrir as perguntas aqui para o público, que é importante a gente ouvir, só a gente exibir o vídeo que a gente tem aqui sobre esse resumo um pouquinho da ação do Carnaval e depois a gente abre 5 minutos de perguntas. Por favor. Estamos aqui em 2025 com o projeto Sapucaí Sustentável.
São várias ações de sustentabilidade que, com realização do SESC e com apoio do IFES, a gente está fazendo várias ações. Aqui na avenida a gente está com 9 máquinas que a gente chama de Retorna Machine. São máquinas que recebem 6 tipos de resíduo. E cada resíduo equivale a um número de pontos. E no acúmulo de pontos, o folião troca essa pontuação por um benefício que ela queira escolher. Então hoje essa ação é uma ação extremamente educativa. O objetivo é mostrar nesse grande cenário para mais de 100 mil pessoas o quanto que o resíduo não é lixo. O resíduo ele é um benefício e você pode descartar corretamente. Todo o material reciclado, coletado nas máquinas, eles vão para as cooperativas de catadores, geram mais insumo e com isso mais renda e a gente tem um carnaval sustentável. O projeto Sustenta Carnaval é um projeto socioambiental que lida com os insumos têxteis do pós-desfile dos grupos Série Ouro e Especial aqui na Marquês de Sapucaí, que outrora iriam ser compactados no caminhão e levados diretamente para aterro, são reinseridos na economia circular através de venda, aluguel e novos produtos como essa bolsa e uma gama de novos produtos feitos por mulheres refugiadas em parceria com o Instituto Mulheres do Sul Global. Aqui a gente está com um exemplo de uma carteira feita de fantasia do ano passado, onde essa fantasia aqui, com as lonas, viraram essa linda carteira. Foi um trabalho feito por mulheres refugiadas, onde a gente reaproveitou as fantasias do Carnaval de 2024 e hoje a gente já está distribuindo essas carteiras aqui como um grande souvenir, um insumo decorrente dessas fantasias. A gente desfila com muita roupa e é muito bom ver as roupas sendo destinadas para outros projetos, sendo usadas por outras escolas ou para outras funções, como reutilizar, né, customizar as coisas. Muito legal. Ciclo Orgânico veio hoje na Sapucaí pela primeira vez na história fazer a compostagem dos resíduos orgânicos gerados no Carnaval. São mais de 60 toneladas geradas no Carnaval e a gente tem um desafio muito grande, porque compostagem não faz parte do nosso dia a dia, mas a gente está conseguindo um resultado super bacana nas cozinhas, coletando material orgânico e mais de 10 toneladas vão virar adubo. Está falando de 3 toneladas de adubo e a gente está falando de 7 toneladas de emissões que deixaram de ser emitidas para a atmosfera. Trazemos para vocês uma inovação fantástica, né? Esta plantinha, ela foi adubada com resíduo orgânico gerado aqui no Sambódromo durante o ensaio técnico. Então vocês estão vendo aqui a sustentabilidade efetivamente acontecendo, do berço ao berço. O que foi descartado está retornando agora como uma forma de plena educação ambiental. Essa é a ideia. Esse certificado, na verdade, é um certificado que contempla os camarotes que estão na Marquês de Sapucaí pelas suas boas práticas de sustentabilidade ambiental, na reciclagem de resíduos, no aproveitamento de resíduos, no destino correto desses resíduos. Portanto, é um certificado que coroa o camarote do SESC hoje, assim como outros camarotes, como um camarote que é reconhecido pela comunidade acadêmica como um ambiente de boas práticas de sustentabilidade ambiental. Nessas iniciativas aqui do Carnaval, nós temos que aproveitar para difundir as boas práticas, difundir um apego ao meio ambiente, apego ao nosso planeta e uma forma de convivência pacífica entre todas as pessoas. Todos somos iguais. Então, esse é um pouco do resumo, né, do que é o Carnaval, o impacto disso tudo que acontece. Resumindo que
foi construído aqui, né, da Liga, a Aliesa, a Academia, ao Sustenta, e aos outros tantos parceiros que a gente tem, mais de 300 catadores, né, foi esse ano, e o Ciclo Orgânico, o Grupo Urban, enfim, uma infinidade de grandes parceiros. Eu acho que agora tem perguntas da plateia, e aí a gente pedir só para se identificar, que a gente já está numa fase final. A Vivi está me olhando bem brava ali. Boa noite, eu vou ser breve. Eu sou Luísa Cantuária, sou professora do Cefet RJ, está aqui comigo a Fernanda, também professora do Cefet RJ. E esses temas muito nos interessam, né? Todas as atividades do Rio de Janeiro, por estarmos aqui inseridos dentro desse contexto, e a sustentabilidade de forma geral. E nos interessa muito o entendimento da atividade enquanto uma forma potencial de parceria, né? Eu vi a atividade da professora de Vassouras, que nos inspirou muito, e nós viemos aqui, inclusive, para isso, né? Para entender um pouco melhor qual seria o caminho que nós poderíamos tomar, o melhor caminho para poder estabelecer esse tipo de parceria, né? De poder desenvolver atividades junto a essa prática, essa e outras práticas que são tão importantes na nossa cidade, como forma de retorno, né, inclusive de boas práticas e do auxílio aí de propagar, de divulgar esse tipo de ações junto à nossa comunidade, né, o Cefet, nesse caso. Eu queria saber qual é esse melhor caminho aí de estabelecimento de parcerias. Claro, vou deixar aqui. Nós temos um curso de eventos, né, um curso técnico de eventos no Cefet. Sim. A professora Fernanda é do técnico, temos de turismo, e nós também temos a parte ambiental, a engenharia ambiental, do qual eu faço parte da graduação. Professora, é uma grata pergunta, viu? No Rio Carnaval, através da Aliesa, a gente trabalha através de termos de cooperação. Então, assim como a gente faz com a Universidade de Vassouras. Então, a gente vem desenvolvendo, inclusive, no eixo educacional, né, um projeto que ele vai desde educar pessoas que não têm escolaridade nenhuma, que é muito importante a gente fixar aqui. Esse público de carnaval não é um público que vai ter 100% de escolaridade. Então, a gente também tem que tentar alcançar essas pessoas sem escolaridade. Depois, ela vai chegar no nível médio, depois a gente vai para o nível de graduação, chegando até no nível de pós-graduação. Então, todas essas parcerias são feitas através de termos de cooperação. Por parte da Aliesa, sinta-se convidada para a gente fazer uma reunião. Semana que vem eu estou lá, para a gente poder desmistificar, entender também, né, onde que esses interesses casam. Nosso parceiro hoje educacional na área acadêmica, principalmente, é exclusivo com a Univassouras, mas tem muita seara aí na área acadêmica e na área educacional. Acredito que quanto mais a gente tem de parceria, mais a gente agrega para o Carnaval. Eu escutei uma aqui também. A professora, você quer falar alguma coisa, Cris? Só complementar, como é que é o nome mesmo da professora? Luísa. Luísa, muito obrigada pela sua colocação. E a Univassouras também está de portas abertas para, né, trabalhar acordos de cooperação, principalmente o nosso mestrado, trabalhar pós-graduação junto com a graduação. O Carnaval ele tem a multidisciplinaridade de áreas, né? Então, assim, durante o evento, o olhar para trás, né, daquilo que tudo que, como a Daiane falou, que tem horário, né, tem cronômetro, tudo que está acontecendo ali tem que acontecer perfeitamente. Para aquilo acontecer, precisa-se das suas áreas, né, das suas diferentes áreas. E a academia, nós, ali por trás, né, porque nós não fomos para camarote, curtir o camarote, nós fomos para trabalhar mesmo. Então, assim, o olhar acadêmico por trás do Carnaval, ele é importante principalmente para aquilo que a gente quer propor para eles de inovação. Aquele olhar do que pode evoluir, o que pode ser feito para além do que o Jean fez com a questão do reaproveitamento do material têxtil. O que pode ser feito em termos de tecnologia para a equipe da Daiana prever resultados mais satisfatórios, mais eficientes. Então, para isso, precisa-se de todas as áreas, precisa de um grupo que consiga pensar e colocar essas ideias em práticas. E essas ações aqui, eu não lembro se foi ele que comentou, são ações que precisam ser permanentes. Precisam ser referência e precisam ser permanentes. E como que elas serão permanentes e referência? A partir do momento em que todos os dados que a gente pega aqui, de forma analítica e quantitativa, a gente transforme isso em material, em produção tecnológica de impacto.
E isso quem faz somos nós da academia, né? Então, por isso, a gente realmente precisa desses grupos, estamos abertos para cooperação e outras atividades. A gente também, tá? Seja bem-vinda, minha amiga. Você pode semana que vem, me espera aí. Bom, só complementar aqui, estender também o convite para a Liga RJ, convite aberto para a reunião, tem todo mundo espaço aqui nesse convite. Dizer que eu já tenho até contato com o Cefet, professora Aline Trigo, uma grande parceira, tá vendo? A Aline é muito parceira. Já estive lá falando sobre sustentabilidade no Carnaval, é um caminho que eu faço bastante, então, falei aqui do Senai C-Ticket, falei da Cefet, fui na FAETEC, fala sobre o Carnaval, o FRJ, então, assim, é um caminho importante, não só para, claro, né, também para apoio da academia nessa perpetuidade desse trabalho, como foi falado pela professora, mas também para levar isso para os alunos. Eu fui não tem tanto tempo que eu me formei assim, em administração, e pouco se ouvia falar de sustentabilidade. E acho que se a gente não tem pessoas que estão imersas no tema, que não entendem o que é sustentabilidade, que não entendem o que é o Carnaval e a conexão desses temas, é difícil da gente fazer uma mudança efetiva. O público é fundamental, né? As pessoas que são envolvidas são fundamentais. Então, esse caminho de poder chamar, você falou, né, de ter a reunião, chama a Liesa para ir lá falar, chama o Sustenta para ir falar, chama a gente para falar. Vamos criar essas conexões, porque isso é fundamental. Se a gente não criar uma cultura de sustentabilidade, tudo que a gente está vendo aqui vai por água abaixo, porque senão a gente não perpetua isso e não faz isso ser amplificado. Obrigado, professor. Obrigado pela pergunta. Acho que não tem mais alguma pergunta. Não, então, assim, eu quero agradecer muito os meus amigos. Jean. Não, por favor. Oi. Bom, então, falando sobre essa questão da educação, a gente disponibiliza muito material para a educação. A gente prevê muito isso. A gente tem um parceiro, que é o Fórmula de Ação, que ele propõe justamente experiências para a educação, e muito para a educação infantil. E aí, quando ele veio procurar a gente já tinha essa vontade, né? Porque a gente fala muito da inserir as mulheres nesse mercado, né? De cuidar do corpo feminino, do movimento das mulheres trans, todo esse movimento, né? Dentro do trabalho, do Sustenta. E a gente fala muito da educação porque é a nossa base. Porque se a gente não falar com as pessoas, se a gente falar apenas com os órgãos públicos sobre sustentabilidade, isso tem um impacto muito positivo, porque a gente está aqui por isso. Mas quando a gente fala dentro da base, quando a gente vai para dentro das quadras, quando a gente vai para dentro das comunidades falar sobre isso, isso é muito importante, porque isso muda o sistema de baixo para cima, não só de cima para baixo. E aí, trabalhar dentro da educação infantil, trazendo a parte de... Eles falam muito sobre essa questão, é muito interessante. Você pega uma fantasia, e a fantasia ela chama muita atenção da criança. A criança ela quer brincar automaticamente. Algumas peças não podem brincar, porque contém materiais cortantes, mas muitas podem ser brincadeira para a criança, sabe? E aí, quando elas pegam aquilo, elas se conectam pela parte emotiva da criança, de curiosidade. E aí ela pode saber que aquela escola falou sobre o tema tal, o que falou, o que veio. E aí toda essa parte também de decomposição desse material, como que esse material demora, então tudo dentro de uma grade curricular de uma criança que hoje ela estuda no currículo normal, ela tem capacidade de estudar através da fantasia. Isso é uma coisa positiva demais para a gente, e a gente disponibiliza, viu, nosso material para a educação, porque é um privilégio que a gente tem. E eu queria só dar de presente um porta-passaporte. Você falou que ele é de onde? Dinamarca. Então, eu queria só entregar para ele esse porta-passaporte, para que ele carregue um pouquinho do Carnaval, uma emoção do Carnaval. Isso aqui foi feito com uma fantasia que passou por uma avenida, foi costurado por pessoas que amam o Carnaval. Pessoas que amam o Carnaval passaram um tempo dentro de uma quadra, de um barracão, produzindo uma fantasia que atravessou uma avenida e que agora está aqui, virou uma carteira, virou uma coisa útil. Só quero entregar. É o Henry do Green Nova Hub. Que ótimo, mais uma conexão aqui, né? A gente fazendo. Então, assim, eu quero agradecer muitíssimo a cada um de vocês de estarem aqui, de terem aceitado o convite, de ter descido o Vale do Café sem um café, de vindo de Maricá para cá, né? Então, agradecer muito. Eu acho que a gente agora vai ter um outro olhar, vocês verem, assim, lindíssimo, né? A Sabrina Sato desfilando na frente da Vila Isabel e tantas outras rainhas de bateria, os mestres de bateria, aquelas alegorias, mas no backstage tem uma turma muito forte trabalhando para que a gente tenha um carnaval sustentável e que a gente tenha impactos positivos sociais, ambientais, econômicos, de governança. Então, agradecer muitíssimo aos senhores estarem aqui. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade no Carnaval desse impacto e dentro do nosso painel de
prosperar e preservar. Muito obrigado.